E fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula vamos conversar sobre a organização da região sul. Vamos começar falando sobre a densidade populacional e sobre as principais cidades dessa região. A região sul, ela apresenta uma distribuição da população entre os municípios bem mais equilibrada em comparação a outras regiões do Brasil. O número das cidades médias com bons indicadores sociais também é proporcionalmente maior que a média do país. Por exemplo, Curitiba e Porto Alegre são cidades com maior população e densidade demográfica. E em Santa Catarina há uma situação bem incomum. Joinville, situada no nordeste do estado de Santa Catarina, possui maior população e PIB que a capital, Florianópolis. Dá para acreditar? No estado do Paraná, além da capital Curitiba, há cidades de economia bastante dinâmica, como por exemplo Maringá, Londrina, Ponta Grossa, Cascavel, São José dos Pinhais e Foz do Iguaçu, entre várias outras. No litoral, o município de Paranaguá se destaca por seu porto, que é um dos mais importantes do Brasil. O Nordeste e o Vale do Itajaí são áreas mais adensadas do estado de Santa Catarina, onde estão localizadas as principais indústrias e as cidades mais populosas, como Joinville, Blumenau, Itajaí e Jaraguá do Sul. No oeste do estado há outras cidades importantes, como Chapecó, sede de grandes grupos frigoríficos do Brasil. No Rio Grande do Sul, a maioria da população está concentrada na região nordeste do estado, próximo a Porto Alegre, cuja região metropolitana é a maior da região sul. Depois da capital, as maiores cidades do estado são Caxias do Sul, Pelotas, Canoas e também Santa Maria. Agora, saindo um pouco dessa questão de densidade populacional e quais são as principais cidades, vamos falar um pouco sobre a ocupação da região sul. A ocupação e a diversidade cultural do território da região do sul se devem principalmente a dois grandes movimentos: as missões jesuíticas e a imigração europeia. Originalmente ocupada por povos indígenas, sobretudo os Guarani, a região ela passou a contar com diversos núcleos de colonização que ainda hoje preservam traços culturais de suas regiões de origem. Vamos falar um pouco sobre esses detalhes, mas em especial sobre as missões jesuíticas. Até a primeira metade do século XVIII, grande parte das terras que atualmente formam a região sul pertencia oficialmente à Espanha. Porém, já no século XVII, jesuítas vindos de Portugal se instalaram principalmente no norte e no oeste do atual estado do Paraná, em uma área denominada Sete Povos das Missões, na parte oeste do Rio Grande do Sul, com o objetivo de catequizar os povos indígenas que habitavam aquela região. Assim, vários núcleos de povoamento foram fundados. Nas aldeias ou missões, onde conviviam ali os jesuítas e indígenas guarani, se praticavam, por exemplo, a agricultura e a criação de gado bovino e equino, além, é claro, do artesanato. Os trabalhos nessa região, nessas missões, nessas aldeias, eram realizados de forma coletiva e os resultados pertenciam à comunidade. Mas um pouco depois, com a assinatura do Tratado de Madrid em 1750, se estabeleceu uma nova divisão das áreas ocupadas pelos espanhóis e pelos portugueses no continente americano. Os espanhóis eles cederam a área dos Sete Povos aos portugueses em troca das terras de colônia do Sacramento, que atualmente integram o território do Uruguai. Após esse acordo que eu acabei de comentar com vocês, ocorreram guerras de resistência por parte de jesuítas e indígenas, que se recusavam a abandonar as terras. E o resultado disso foi o quê? As missões elas foram destruídas e muitos indígenas foram exterminados, foram mortos. Ok, conversamos sobre esses detalhes das missões jesuíticas, sobre a ocupação da região sul, mas e como que era a criação de gado e os tropeiros, que são questões bem famosas da região sul? Vamos lá. Após a destruição das missões, o gado criado nas aldeias foi abandonado. E os rebanhos, eles passaram a viver e a se reproduzir livremente pelos campos. Para abastecer de carne e de couro as áreas de mineração, habitantes de outras localidades se dirigiram ao sul para caçar os animais que estavam dispersos, que estavam espalhados. Desse modo, foi se desenvolvendo a pecuária no atual estado do Rio Grande do Sul, caracterizada pela formação de estâncias que se originaram das sesmarias doadas pela coroa portuguesa. Mas calma. O que é estância, meu Deus? Estância seria basicamente uma grande propriedade rural, típica do sul do país, que geralmente estava associada à criação extensiva de gado bovino. Ok, vocês entenderam essa parte. Mas além disso, também era muito caracterizada pelo uso de invernadas.
Meu Deus do céu, o que é invernada, professor? Por que você está falando todos esses nomes? Porque é importante você saber, porque pode ser que caia numa prova sua, por exemplo. Invernada é bem simples, é o passo destinado para a engorda do gado, nos períodos ali de inverno. Então não tem nenhuma grande complicação. Você entendeu o que é estância e agora você entendeu o que é invernada. Então, voltando para o tema da nossa aula, a pecuária ela exerceu forte influência no povoamento e na exploração econômica dessa região. O caminho real Viamão-Sorocaba, também conhecido como Caminho dos Tropeiros, foi uma rota comercial importante que ajudou a consolidar a ocupação portuguesa dos territórios do sul do Brasil. O couro e o charque produzidos no sul atraíam inúmeros tropeiros para a região. Professor, você falou mais uma palavra difícil. Eu sei, eu vou explicar para vocês o que significa charque. Charque é a carne bovina ressecada e extremamente salgada, que também fica conhecida como carne seca. Ela conserva muito mais, é muito mais interessante para esse tipo de comércio, transportar longas regiões, porque para pensar, não existia geladeira, não tinham como ele ficar carregando alguma forma para gelar aquele produto, certo? Como consequência dessa questão que eu acabei de comentar com vocês, muitos locais de pouso ou de descanso desses viajantes acabaram criando povos e vilas que depois se tornaram cidades. Esse foi o caso, por exemplo, das cidades de Ponta Grossa, no Paraná, e São Joaquim, em Santa Catarina. Agora vamos falar sobre a importância da imigração. Para garantir o efetivo povoamento dessas terras, em meados ali do século XVIII, foi incentivada a imigração de europeus, que passaram a praticar atividades de subsistência, principalmente agricultura, em pequenas propriedades rurais. As famílias portuguesas vindas do arquipélago de Açores e também da Ilha da Madeira foram as primeiras a chegar, ocupando as áreas de Santa Catarina e do litoral do Rio Grande do Sul. Se criou nesse momento muitas políticas de incentivo ao povoamento da região sul, praticadas principalmente para atrair os europeus. Essas políticas elas se intensificaram ainda mais durante o governo monárquico de Dom Pedro I no século XIX. Agora vamos falar um pouco mais de detalhes sobre essa questão da imigração, começando pela imigração alemã. No século XIX, outros grupos de imigrantes provenientes da Europa passaram a se fixar nessa região. Nesse período, a primeira corrente imigratória foi criada por alemães, que se estabeleceram em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, em Rio Negro, no Paraná, em Mafra e São Pedro de Alcântara, na Santa Catarina. Entre 1850 e 1860, os imigrantes alemães fundaram importantes cidades do estado de Santa Catarina, como Joinville, em 1851, Blumenau, em 1854 e Brusque, em 1860. Então agora que finalizamos essa parte sobre a imigração alemã, vamos comentar sobre uma outra que é muito importante, que é a imigração italiana. Então na segunda metade do século XIX, o ritmo de imigração alemã diminuiu na região sul. Porém, imigrantes italianos começaram a desembarcar no Brasil em um grande número. Na região sul, os italianos ocuparam áreas da Serra Gaúcha e também catarinense e no oeste paranaense. O Rio Grande do Sul ele abrigou a maior parte desses colonos e uma grande comunidade italiana se consolidou em pequenas propriedades que produziam uva e vinho, além de culturas de subsistência como milho e trigo e algumas outras questões. A vinicultura se tornou uma especialidade da Serra Gaúcha, constituindo uma atividade muito importante para a economia, que conta com feiras e festas tradicionais, sempre envolvendo essa questão do vinho. Então os italianos eles foram responsáveis pela fundação de diversas cidades do Rio Grande do Sul, como Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Garibaldi. Agora vamos falar sobre outros imigrantes que tiveram menos protagonismo nessa região, mas que também são relevantes. E esses imigrantes são poloneses e ucranianos. Eles se estabeleceram principalmente na parte central e leste do estado do Paraná. E também, é claro, vale comentar sobre a presença de japoneses na região sul, que foi bem marcante no norte do Paraná, onde inicialmente se estabeleceram as famílias vindas das fazendas de café do oeste do estado de São Paulo. Um ponto interessante é que Uraí e Açaí são cidades paranaenses fundadas por eles. Também no chamado Norte Novo do Paraná, os municípios de Londrina e Maringá receberam um grande número de pessoas vindas do Japão. Além então de descendentes imigrantes europeus, a expansão do café para o norte do Paraná atraiu muitos paulistas, nordestinos e mineiros. Então essa foi a nossa aula sobre a organização do espaço da região sul. Eu espero que vocês tenham entendido esses detalhes sobre a ocupação dessa região,
sobre como foi essa questão dos jesuítas, a criação de gado e dos tropeiros, toda essa questão da imigração que foi muito importante para a formação dessa região. Então conversamos sobre várias questões. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima!